aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Blá, blá, blá. E a gente sabe na prática o que isso significa. O mestre Guzo detonou também. O governo Lula conseguiu colocar a Petrobras de novo, nos trilhos do desastre. Diz um dos poucos jornalistas da velha guarda sérios, né, que tem por aí. A indústria nacional, da qual Lula não para de falar, com tanta capacidade de construir petroleiros de classe internacional, quanto de fornecer foguetes especiais para a NASA, né? É tudo uma invenção. O mestre Roberto Campos pregava num deserto, chamava de Petrossauro, pregava já a privatização da estatal, numa época que levava pedrada de militares e socialistas, com o slogan, o petróleo é nosso. E quando o petista fala o petróleo é nosso, temos que acreditar, é deles. O Ogro Filantrópico, livro do Otávio Paz, Prêmio Nobel da Literatura mexicano, quando o México descobriu ali suas riquezas petrolíferas, ele escreveu o Ogro Filantrópico e disse: estamos fritos pela corrupção e pela megalomania dos burocratas. Não deu outra. A Pemex, a Petrobras mexicana, ajudou como instrumento o PRI da Internacional Socialista, essa existe, a da esquerda, a ficar 70 anos no poder. É o que quer o Lula. Aí chegamos no tema do Rio Grande do Sul. A intervenção branca com o governador paralelo Paulo Pimenta, que gerou críticas até entre os aliados do Lula sobre a politização da tragédia no Sul, diz o Globo. Diz o Globo. No Estadão também. Coluna da Rosiane Kennedy. Por que Lula 3 está cada vez mais Dilma? E as consequências do risco reputacional. Fala do comando, da troca de comando na Petrobras, entre outras coisas. Lula não está mais agradando ninguém. O governo hoje não seria nada sem o STF e a Globo. O Brasil voltou. Ministro confirma que a JBS dos irmãos Wesley e Joesley Batista, a JBS assumirá operações do Porto de Itajaí. Que maravilha! O Brasil voltou, gente. Bom, falamos em Dilma também, né? Olha aí, nada na esquerda é honesto. Nada é crédito deles. Nada é mérito da esquerda. Crédito do NDB para o Rio Grande do Sul, anunciado por Dilma, lá aqueles $1 bilhão, foi aprovado no governo Bolsonaro. Operações divulgadas pela ex-presidente estão vinculadas a projetos elaborados entre 2020 e 2022, pelo Marcos Troijo. Ô, Dilma, coisa feia, hein? Bom, Leonardo Coutinho, um dos poucos jornalistas sérios que ainda existe, por isso não gosta que lembre que ele é jornalista, já me pediu, não me chame de jornalista. Esse textão dele é muito importante. Como seria se fosse o Bolsonaro no poder hoje? Ou como seria na pandemia se fosse o Lula? A gente pode apenas imaginar, né? E ficar assustado. Fico com a impressão de que se o presidente fosse Bolsonaro, as ações do Estado não seriam muito distintas das empregadas hoje. Seriam muito mais eficientes, cá entre nós. Paulo Guedes, então, nem se fala. A diferença seria como o país estaria diante da tragédia, que me parece ainda subdimensionada para quem vive fora do Rio Grande do Sul. Não me lembro de ter visto um corpo ou sequer um sepultamento. Bolsonaro, o genocida, estaria sendo esquartejado no noticiário, recebendo a sentença de culpa por cada um dos cadáveres que seriam expostos no Fantástico e por aí vai. Eduardo Leite, hoje achincalhado, provavelmente teria sido alçado ao posto de herói para poder fazer um contraponto ao genocida. O homem que preenche a lacuna da incompetência de Brasília. Os militares estariam sendo linchados e ridicularizados provavelmente do mesmo jeito, mas no caso pela patota da esquerda e pela imprensa. O STF estaria assumindo funções executivas. O Barroso tenta, né? O Legislativo falando em impeachment. O Brasil é assim, de tempos em tempos trocam um sinal, mas segue sendo o Brasil. E aí, botamos lá no Sul um governador na mão grande, na canetada, com
o tal do Ministério Extraordinário de Recuperação de Desastres e Alagamentos. Pimenta, porque pimenta no sul dos outros é refresco. Nomeação de Pimenta gera críticas até entre aliados. Já tinha mostrado isso. Volto a esse assunto para dizer que todos estão constrangidos com o autoritarismo e a politização que Lula fez ao transformar em comício o anúncio de ajuda ao Rio Grande do Sul. Decisões políticas de Lula atrapalham o Rio Grande do Sul, Petrobras e Banco Central. Escreve o tucano Vinícius Torres Freire na Folha de São Paulo. Lula anuncia medidas a famílias do Rio Grande do Sul em evento com tom de comício em meio à tragédia, denuncia a manchete da própria Folha de São Paulo. Ninguém está conseguindo mais esconder o constrangimento, a preocupação. O que a Folha pensa? Editorial: apoio ao Rio Grande do Sul não deveria ser partidarizado. Lula erra. Que suave, imagina se fosse Bolsonaro. Lula erra ao nomear potencial candidato do PT a governador para chefiar pasta destinada a coordenar socorro ao Estado. É um erro. Até o Josias de Souza, que não é nem esquerdista, nem direitista, nem taxista, mas um jornalista obcecado com Bolsonaro, portanto, escreve: Lula converte ato institucional de socorro aos gaúchos em comício. Estão todos constrangidos. Todos. À exceção da Daniela Lima, do William Bonner e talvez da Miriam Leitão. Por falar nela, até ela tentou dar um toque, mas com muita sutileza. A busca do tom certo na ajuda. O governo acertou nas medidas de apoio, mas errou na politização e roubou o seu show a trocar a presidência da Petrobras na véspera. Detalhe de como anda o clima na Globo, né? Que virou mesmo Lula News. André Assad chegou a soltar um: acho que a gente ainda tem o direito à opinião, quando estava justamente querendo criticar a escolha de Pimenta para ser uma autoridade federal numa intervenção branca no Rio Grande do Sul. Acho que a gente ainda tem direito à opinião. É uma boa questão que você traz, André Assad. Será que tem? Diretor-geral da Polícia Federal diz que foco principal no Rio Grande do Sul é no policiamento ostensivo e no combate à fake news. Diz Daniela Lima na Lula News. Puxa vida, mas que prioridades, hein? Numa calamidade sem precedentes, não pela intensidade da chuva, mas pela configuração cosmopolita de hoje, com corpos boiando, com destruição de guerra, a preocupação deles, da Gestapo lulista, é perseguir quem critica o Estado. Que nem o Pablo Hortelado chama de fake news. Não, são opiniões, são opiniões. Aliás, o caso da Michele Prado ainda tem que dar muito pano para manga aí, né? Vamos ver se ela vai mesmo no Congresso. Eu estou aqui com um texto, eu não quero, o autor ainda prefere o anonimato, mas é a melhor descrição do caso Michele Prado. Ela que foi criazinha do Luciano Ayan, ligado ao MBL e por aí vai. Uma traidora, né? Mas eu vou ler só o final aqui pelo tempo. Vendo isso, Michele, detentora de informações importantes, vem a público com uma denúncia gravíssima. A de que a primeira-dama do Brasil, vulgarmente chamada Janja, possui uma máquina de destruir reputações, pautar governo e imprensa. É o bunker da censura sendo explodido desde dentro, mostrando suas entranhas persecutórias, essas sim, antidemocráticas e odiosas, já que todas as acusações da própria Michele Prado e seu bunker censor jamais se confirmaram para cima da direita. Por um motivo simples: nunca houve provas, algo que, ao que parece, a própria Michele diz ter sobre o esquema da primeira-dama. Portanto, estamos assistindo e depurando a história da censura no Brasil.
algo que, em pesquisa atual, assola mais de 60% da população. Uma situação inimaginável para quem lutou pela alternância de poder na eleição de 2018. E aí vai lá o próprio governador do B, Paulo Pimenta, e diz: a gente não sabe nem para que lado se mexer. Eu estou mais ou menos assim no momento. Cada hora aparece um problema novo na área. É o resultado, como diz Leandro Ruschel, de indicar um ministro de propaganda para uma tarefa dificílima de gerir uma crise como essas. Em ditado popular, está mais perdido que cego em tiroteio. Tão perdido que durante a fala do chefinho ficava mexendo no telefone e tomou pito da Janja, a Evita Peron do Brasil, aquela que está sendo moldada para substituir Lula, para governar junto com ele. Já se sente à vontade em dar esporro em ministro, aquela que até ontem visitava criminoso na prisão para acalmá-lo. Claro que diante de tudo isso, o movimento O Sul é o meu país começa a ganhar força. Como diz o Paulo Philippos, fazia tempo que eu não via tanta gente falando sobre o movimento O Sul é meu país, principalmente agora com os acontecimentos do Rio Grande do Sul. Cresci ouvindo sobre ele, mas achei que já havia morrido. E aí? O que você acha disso? A secessão era algo previsto na Constituição Americana. É algo previsto. O federalismo é algo levado muito a sério nos Estados Unidos. No Brasil nós temos a cena do crime, graças ao STF, indicando um governador na mão grande, de fato, para substituir o eleito, o comunismo avançando. O Sul é um povo aguerrido. O Sul teve Farroupilha e tantas outras coisas que mostram que não está muito de brincadeira para deixar o MST tomar conta, junto com a China, do agronegócio. O que vai sair disso? Eu não sei, eu não faço campanha para nada. Eu faço análise. E a minha análise é de que o caldo pode entornar em algum momento, porque a turma está abusando demais. Quem diz isso é um procurador, advogado e procurador do Estado. Eu sou Rodinei Candeia e estou aqui em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, falando sobre a caravana do presidente Lula. Ele começou a sua caravana por Bagé, passou por Santana do Livramento e hoje está em São Borja, palco de muitos protestos de produtores, protestos das pessoas da sociedade civil. O presidente disse que esses protestos são de fazendeiros que gostam só de financiamentos públicos. O que ele não entendeu é que é melhor dar financiamento para os produtores, para quem trabalha, do que dar financiamento para governos corruptos, para empresas vinculadas ao governo, ou para financiar regimes socialistas como o da Venezuela, como em Cuba, como da Bolívia. Os protestos são do Brasil que trabalha contra quem rouba do Brasil. Não por acaso essa caravana do Lula tem acontecido nas universidades federais, que foram um modelo criado por Hugo Chávez e Fidel Castro lá na Isla La Juventud para divulgar o pensamento socialista na América Latina. Por isso ele é tão bem recebido por esses reitores. Nós demoraremos décadas para desfazer o que o PT fez no Brasil, desmontar essa máquina ideológica. O Rio Grande do Sul, para que todos entendam, é um lugar de fronteira onde o povo foi forjado nas guerras. Aqui nós tivemos a Revolução Farroupilha, que lutou pela liberdade do Rio Grande do Sul e do povo. Durante 10 anos fomos um país. Depois, o povo gaúcho foi chamado a lutar pelo Brasil e pela liberdade contra o tirano do Paraguai, e nós fomos ao Paraguai. E depois, nós, por ideias políticas, fizemos a Revolução Federalista, onde brigamos irmãos contra irmãos. E aqui em Passo Fundo, houve a maior batalha de todas, a Batalha do Pulador, onde mais de 1000 gaúchos morreram em luta fratricida. E ele continua mostrando, né, o desejo, o anseio por independência desse povo aguerrido.
É verdade, já me lembraram lá no chat do Locals, né? É verdade que os gaúchos também nos deram o que há de pior no petismo. O bigodudo Olívio Dutra e companhia, Tasso Genro, Luciana Genro. O Brizola, né? Pelo amor de Deus, não exportem mais políticos para o Rio de Janeiro. Destruir. Mas estão mostrando agora, né? Que são um povo trabalhador e que não estão dispostos a ficar sob essa intervenção branda, branca, não branda, né? Porque não é branda, do governo federal, que levou na mão grande lá o governo para si, né? Isso é grave. O plano deles já está em prática, escreveu o Dom, né? Tá lá, transformar o Sul no primeiro grande exemplo do seu modelo comunista e se vingar no Sul, de novo, que tem um povo aguerrido, que tem agronegócio, que tem muito liberal. Se vingar no Sul, aí o resto é moleza, né? Aí o resto é moleza. Então, todo cuidado é pouco. Enquanto isso, com o Rio Grande do Sul em crise, o Lula envia texto ao Congresso para elevar o salário dos companheiros do Supremo, cada um com suas prioridades. A Venezuela diz que quer retirar o convite para a União Europeia para observar as eleições, porque, afinal de contas, tem muita democracia lá, mas não vai poder disputar nenhum concorrente do Maduro, e para que observar, né? Então, deixa quieto. Soberania nacional, né, dos venezuelanos, como diria Lula. Lula, aliás, que dá as costas ao clube das democracias. Puxa, descobriram isso agora na mídia, né? A entrada na OCDE, o Fórum das Nações com os melhores índices de liberdade e prosperidade que o Paulo Guedes vinha costurando, traria ganhos econômicos e geopolíticos para o Brasil. Mas o PT não quer. E vocês todos fizeram o L. E, na melhor das hipóteses, foram isentões e fizeram falsa equivalência entre Lula e Paulo Guedes, né? Eu tinha mencionado o Guzzo mais cedo, né? O Guzzo foi condenado à prisão, que depois foi convertido em multa, ainda cabe recurso, por falar: amigos de Lula atacavam o erário com a voracidade de um cardume de piranha. Ou seja, no Brasil, quem mente vira presidente. Quem fala a verdade se dá mal. Detalhe para o trecho da decisão. Na sentença, a juíza afirma que a liberdade de expressão garantida na Constituição não é um direito absoluto e blá blá blá. É sempre a mesma ladainha. O que está ficando claro é: criticar o país vai ser crime no Brasil já já. Está quase lá. Mas não vamos falar que é comunismo, não. Porque o Barroso não gosta e o Alexandre de Moraes menos ainda. E a turma da Globo dá risinho de deboche, que, como sabia Olavo de Carvalho, é argumento. Vá lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Locals. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros e agora com aplicativo em português. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.